E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu analiso os contos do H.P. Lovecraft, todos os contos numa ordem de apreço pessoal. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade a essa playlist com o conto O Horror em Red Hook. Eu estou dando continuidade aqui à nossa leitura através dessa edição dos contos do H.P. Lovecraft nesse volume, né, que está presente, em que o conto A Cor que Caiu do Céu está presente, mas essa edição aqui é da Pandora, do selo Cronos deles, tá bom? E o conto em específico que eu vou comentar é sobre esse, né, O Horror em Red Hook, escrito em agosto de 1925 e publicado em setembro de 1926. Esse é outro conto do Lovecraft que eu não lembrava direito de ter lido, sabe? Tipo assim, eu li, mas eu não lembrava os acontecimentos de maneira detalhada ao longo da narrativa. E foi muito interessante rever esse conto, reler este conto, porque a gente tem aqui de novo a presença do H.P. Lovecraft dando as suas alcunhas, não só alcunhas, mas assim, as suas ideologias xenofóbicas dentro das personagens. Ele faz isso de modo que os próprios personagens acabam sendo, digamos assim, racistas, mas muito disso é fruto do seu próprio racismo, da sua própria xenofobia. E não dá para você fazer um paralelo, se você analisar os contos de modo unilateral, que o autor, de fato, ele é racista. Mas se você pegar todos e você começa... Por exemplo, a gente já viu alguns contos aqui que tem esse cunho mais racial, você começa a traçar paralelos, sabe? E isso pode incomodar alguns leitores, principalmente se você é um leitor de minoria, sabe? Se você faz parte de um grupo de minorias, então, por exemplo, ou até de, não vou dizer minorias, né? Mas se você tem qualquer, digamos assim, traço, por exemplo, eu tenho traços de descendência árabe. O autor ele retrata muito isso de modo pejorativo, assim como ele retrata muito isso de modo pejorativo para com judeus, asiáticos, latinos, enfim. E nesse conto fica bem evidente isso, porque o Horror em Red Hook, para quem não sabe, Red Hook, nesse caso, vai tratar de um bairro nova-iorquino em que mistérios vão levar o detetive Malone, um detetive dessa cidade, a descobrir horrores, assim, mistérios inomináveis. Mas o que eu acho maneiro do conto é que ele é dividido, se eu não me engano, em 7 partes, e ele começa no final. A gente já vê o Malone, ele tá bem abalado emocionalmente, ele tem um acesso de pânico quando ele vê um prédio que se assemelha a uma igrejinha, e a gente não sabe o porquê disso, né? Os próprios moradores acabam compadecendo, porque eles se sentem envergonhados por ficar assim nesse estágio de não vou dizer de loucura, mas ele fica muito fragilizado do ponto de vista mental. E assim, os médicos recomendaram para ele, né, os especialistas em psicoterapia, né? Os psiquiatras recomendaram que ele fizesse uma cura geográfica para tratar essa fobia. Mas, na verdade, quando a gente vai participar, digamos assim, da jornada dele, né, enquanto detetive, a gente vai descobrir que, na verdade, não é algo relacionado, sim, à saúde mental dele, mas que tem um embasamento, digamos assim, no horror, no mistério sobrenatural, né? E, bom, a história se dá início com os relatos de diversos imigrantes que vão parar em Red Hook, e o autor ele retrata eles sempre de modo pejorativo. É até um pouco cansativo para quem está lendo, acho que foi um dos poucos contos do Lovecraft que eu achei um pouco mais cansativo, sinceramente, porque ele retrata continuamente os traços dessas pessoas, sejam elas negras, asiáticas, enfim, qualquer traço que seja estrangeiro, ele retrata isso continuamente de modo pejorativo. Isso acaba quebrando um pouco o ritmo da narrativa. Mas a gente tem essa digamos assim, esse estado emergente de constantes imigrações, e ao mesmo tempo a gente tem um paralelo com outro senhor. O nome dele é Robert Sweden. Ele faz parte, digamos assim, de uma geração antiga de Red Hook,
que, segundo o próprio protagonista, que também não tem nome, né, ele está narrando os acontecimentos conforme ele os compila. Então, segundo ele faz parte, esse velho Sr. Suidan faz parte de uma geração mais pura, digamos assim, do Nova York. E esse Sr. Suidan ele era muito ligado ao ocultismo, ele gostava muito de estudar o folclore, com a premissa de que ele queria saber das origens do povo local, né? E das origens europeias também da cidade. Mas, à medida que esse mistério ele vai se entrelaçando com tanto esse senhor, que acaba participando dessa, digamos assim, entre muitas aspas, ralé da cidade, ele acaba, digamos assim, criando uma reputação um pouco arredia para com os cidadãos de bem. E o próprio Malone começa a investigar esses mistérios. Ele já não, digamos assim, ele já apresenta uma aversão a esse povo que representa majoritariamente o povo imigrante. E ele começa a criar operações ali para tentar investigar se há uma relação direta entre eles. Eventualmente o Suidan ele acaba participando inclusive de processos criminais, de audiências, mas ele consegue sim, digamos, de uma maneira ou de outra, correlacionar o que está acontecendo, principalmente quando o desaparecimento de crianças começam a assolar a cidade. Então crianças começam a desaparecer da mesma maneira que o Suidan ele é visto quase nunca em sua residência, apesar de que enquanto pessoa, né, ele apresentava um quê decadente, um quê um pouco corpulento, e ele começa a reaparecer, digamos assim, na sociedade mais elitista, de forma um pouco mais, como eu posso dizer, elegante. Então as pessoas, ao mesmo tempo em que esse mistério avança, né, o desaparecimento de crianças fica emergente, ele começa a aparecer novamente na sociedade, digamos assim, mais elite, né, elitista, na sociedade mais aristocrática. Ele começa a aparecer de modo ainda mais rico, digamos assim, ainda mais virtuoso. De qualquer forma, ele acaba de novo sendo correlacionado a esses cultos, digamos assim, e o desaparecimento dessas crianças fica muito, digamos, muito aparente a relação entre o desaparecimento dessas crianças com a chegada de novos imigrantes. E o Suidan também, como ele acaba convidando vários desses imigrantes a residências, a propriedades que são suas mesmo, o Malone ele acaba participando de outras operações e acaba ficando um pouco afastado desses mistérios. Porém, no casamento desse senhor Suidan, ele acaba se casando com uma jovem, e durante a lua de mel deles, eles são brutalmente assassinados. Na verdade, eles são encontrados apenas como se tivessem sido estrangulados. As pessoas que encontraram eles, tanto o senhor quanto a senhora, no seu camarote no navio, relata que eles, quase como se, como posso dizer, quase como se no momento em que eles descobriram aqueles corpos, os cadáveres, eles também viram e ouviram um riso meio jocoso saindo da escotilha do navio, sendo que é simplesmente impossível que alguém pudesse ter aparecido ali, sabe? Ao mesmo tempo em que fica claro pro médico legista, né, que o médico é presente no navio, mas que tem também essas, como posso dizer, essas competências de reconhecer a causa de morte. Também fica claro para ele que não foi algo, digamos assim, passional, então não foi algo que aconteceu entre o marido e a mulher. E o que torna o mistério ainda mais, digamos assim, dá aquele terror, né, para a situação. E isso acaba sendo elevado quando um grupo de mestiços chega no navio com uma carta do próprio
do próprio, digamos assim, do próprio Suidan, em que ele prevê a própria morte. Na verdade, ele diz mais ou menos que, se porventura ele for morto de alguma forma inexplicável, o corpo deveria ser entregue a esse grupo que entregou a carta, né? E aí o médico e o capitão do navio, eles ficam meio assim receosos, mas era a vontade do morto, eles acabam respeitando. E enquanto isso, o Malone está investigando as propriedades as propriedades que são do Suidan. E ele acaba sendo, à medida que ele vai se embrenhando na mansão, ele acaba encontrando compartimentos secretos e acaba sendo arrastado para um complexo cavernoso de subsolo assim mesmo, no qual esse complexo parece ligar diversas propriedades, tanto a área nobre quanto a área, digamos assim, pobre da cidade, do bairro de Red Hook, em Nova York. E aqui a gente tem o horror, né? O terceiro ato, ele dá início com um personagem, né, que é o Malone. Ele presencia simplesmente todas... Você pode imaginar tudo que tem de ruim na mitologia, sabe? Tipo, não só Lovecraftiana, mas quase... se você pegar os mitos religiosos que a gente tem, né, conhecidos, eles se personificam ali naquele complexo, e o personagem ele fica em estado de êxtase, assim, não em estado de êxtase, mas ele fica meio ébrio. Então isso é a causa do abalo emocional que ele acaba tendo, mas ainda assim ele consegue ver que uma criatura que se assemelha a um sapo, ela vai em direção a um ídolo entalhado assim, puro ouro, enquanto outras criaturas meio grotescas que fazem parte também da mitologia Lovecraftiana, elas acabam recebendo o corpo justamente desse Suidan, né, do Robert Suidan, que então se inicia uma procissão em termos de não somente adoração, mas quase como uma tentativa de ressuscitar aquela pessoa. E claro que, como a gente está num bom conto Lovecraftiano, tá tudo errado. Então o ídolo, ele acaba sendo, esse ídolo que está em uma espécie de trono, ele acaba sendo submerso, né? Quando ele acaba sendo derrubado, assim, fica submerso numa lagoa meio pútrida. O corpo, né, o cadáver do Suidan, ele é completamente assim, desmantelado, sabe? E um terremoto se dá início. Então o personagem principal, Malone, ele é encontrado muito tempo depois, já desacordado, assim. Ele acaba sabendo que a mansão em que ele estava explorando, né, não só a mansão, mas todas as outras propriedades relacionadas ao Suidan, elas acabaram desmoronando, segundo os especialistas, por motivos da própria estrutura ser muito antiga. Mas a gente, né, nós leitores, sabemos que a causa vai muito além disso, e o Suidan foi um dos únicos sobreviventes porque ele estava escondido nesse complexo cavernoso. Então o conto termina de uma forma bem xenofóbica, com um personagem que está, digamos assim, e é interessante ao mesmo tempo, porque o personagem principal, ele sabe que não é algo que dá para parar, digamos assim, essa parte, digamos assim, de imigrantes. Então ele atrela o horror Lovecraftiano com a imigração também, porque o conto se inicia com um personagem que está numa cidade pacata, né, que visa somente se recuperar, mas ao mesmo tempo ele tem aquela coisa, aquela característica de, tipo assim, eu começo a perceber que aqueles horrores, aqueles mantras estão começando a se espalhar para cá também. Isso, lógico, é atrelado de modo negativo, né, pejorativo. E o conto como um todo, ele, dessa vez, eu sinto que ele é muito mais, como eu posso dizer, o conto, ele demoniza muito mais as criaturas, sabe? Então eles são vistos de fato como algo demoníaco nesse conto. Até então a gente tinha algo numa pegada mais ficção científica, um horror mais de fato cósmico. E aqui não, aqui eles são atrelados a algo satânico, a algo blasfemo. Então
esse tom Lovecraftiano ele é bem mais brutal nesse sentido. Mas é um conto que continua muito interessante. Eu confesso que ele é um pouco mais cansativo, não é um dos meus favoritos, é um dos meus favoritos justamente porque eu acho que essa coisa de você objetificar muito o horror através da sua xenofobia, do seu racismo, ele acaba ficando... Eu não tô nem puxando o ponto de vista ético da coisa, né? Porque aí fica óbvio que é um conto bem, digamos assim, de baixo calão, digamos assim, no sentido de não ser um conto bom, de certa forma. Mas só do ponto de vista mesmo técnico, quando você, enquanto autor, começa a objetificar muito essas coisas através do seu texto, você não cria argumentos fortes, você torna essas objetificações simplórias como o próprio argumento da sua trama, isso acaba ficando, de certa forma, cansativo para nós, enquanto leitores. Então, esse e por incrível que pareça, relendo, é um conto que eu não curti tanto do autor, cara. Porque eu acho que ele é muito barato no sentido de que você sabe que o autor ele é capaz de fazer algo além, sabe, disso, de ser algo que tem mais nuance, digamos assim. Mas o Lovecraft ele opta por esse caráter racial na hora de determinar a sua narrativa, que do ponto de vista narrativo também, né, levando em consideração os personagens protagonistas, faz sentido porque são personagens que estão apavorados, né, com essa explosão de imigração. Mas, ao mesmo tempo, se você analisar do ponto de vista, sabe, mais técnico, o conto ele é muito fraco por se basear somente nisso, porque ele fica muito óbvio, sabe? É óbvio que o autor está tentando atrelar essas características ao horror que está acontecendo e, digamos assim, consequentemente ele torna os vilões muito caricatos, sabe? E isso é algo fraco, porque você tem contos do autor em que ele consegue fazer determinar, digamos assim, criar vilões que são mais interessantes do ponto de vista literário, sabe? Mas é um conto bom, continua sendo um conto bom. Ele é um conto mais brutal nesse sentido, que ele trata o seu horror de uma perspectiva mais demoníaca, digamos assim. Mas ele continua sendo um conto muito interessante. E se vocês gostam também dessa pegada mais, digamos assim, brutal, mais blasfema, digamos assim, do ponto de vista Lovecraftiano, digam-me aí nos comentários. E aí, o que vocês acharam desse conto, se vocês já leram. E, se eu não me engano, esse é o último desse volume aqui. Então, nos próximos eu vou já nos contos que eu gosto muito mais, porque eles tratam o horror Lovecraftiano não somente enquanto antagonista, né, mas enquanto personagem que dá apoio à história. Mas isso fica para outro vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima análise.